Fala pessoal, deixa eu te fazer uma pergunta bem honesta. Quando você era criança, alguém te ensinou a investir? Alguém por acaso te mostrou como o dinheiro pode trabalhar por você enquanto você dorme ou enquanto você cresce? Se a resposta for não, e para a maioria das pessoas é não, você sabe exatamente o custo disso, né? Anos perdidos, juros compostos que poderiam ter sido seus, mas foram de outra pessoa. Agora pensa, e se você pudesse dar ao seu filho ou sua filha o que ninguém te deu? O melhor momento para se plantar uma árvore foi há 20 anos. O segundo melhor momento é exatamente agora. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar exatamente como abrir uma conta em corretora no nome do seu filho ou da sua filha menor de idade e o passo a passo completo, as vantagens, os pontos de atenção e o que você precisa saber sobre tributos. Fica até o final porque tem detalhe tributário que pouca gente fala. Antes de falar em burocracia, preciso te convencer do porquê. Porque quando você entende o poder disso, a motivação para agir vem naturalmente. Imagina dois investidores. O primeiro começa aos 5 anos de idade investindo R$200 por mês. O segundo começa aos 25, com uma rentabilidade conservadora de 10% ao ano. Quando ambos chegarem aos 65 anos, a diferença de patrimônio acumulado entre eles não vai ser o dobro. Vai ser mais de 10 vezes maior para quem começou mais cedo. Isso tem nome, e vocês sabem, juros compostos. Einstein teria chamado de a 8ª maravilha do mundo, e o tempo é o ingrediente mais poderoso dessa equação. E também o único que você não pode comprar de volta. Seu filho ou sua filha de 8 anos tem 57 anos de juros compostos pela frente, pensa nisso. Agora, uma dúvida que muita gente tem antes mesmo de pesquisar sobre o assunto. Isso é legal? Sim. Completamente legal e regulamentado aqui no Brasil. A Comissão de Valores Mobiliários, CVM, permite que menores de idade sejam titulares de contas em corretoras de valores. A base legal está no próprio Código Civil, que divide os menores em 2 grupos importantes para a gente, né? Os menores absolutamente incapazes, que são aquelas crianças, adolescentes com menos de 16 anos, elas são representadas pelos pais ou responsáveis legais. Na prática, quem assina tudo são os pais. Os menores relativamente incapazes, que são os adolescentes entre 16 e 18 anos, eles são assistidos pelos pais, participam dos atos, mas precisam da anuência dos responsáveis. Em ambos os casos, os pais ou responsáveis legais precisam estar presentes no processo de abertura de conta e precisam ter conta na mesma corretora. A conta é do filho, mas a responsabilidade de gestão é dos pais enquanto eles forem menores. Eu vou ser transparente com você, como sempre sou. Tem muita vantagem, mas tem pontos de atenção também. Vamos ver os 2 lados agora. As vantagens são bem claras. O tempo a favor. O maior aliado do investidor iniciante é exatamente o que uma criança tem de sobra: tempo. Educação financeira na prática. Não há teoria mais poderosa do que ver o extrato crescer todo mês. Separação patrimonial. O patrimônio do filho é juridicamente separado do patrimônio dos pais. Proteção em casos de dívidas ou imprevistos, né? Acesso a todos os produtos, ações, FIs, Tesouro Direto, CDB, ETFs, sem restrição por ser menor, tá? Construção de hábito. A criança que cresce acompanhando investimentos dificilmente abandona esse hábito na vida adulta. E planejamento sucessório. Em alguns casos, pode ser utilizado como ferramenta de planejamento patrimonial familiar, muito importante. Mas tem pontos de atenção que você precisa conhecer. Os pais respondem por eventuais perdas e operações realizadas na conta do menor. A burocracia na abertura da conta é maior, mais documentos, mais etapas. O uso do dinheiro é restrito. Legalmente, aquele patrimônio pertence ao filho e os pais não podem usá-lo livremente para despesas próprias, pagamento de contas e etc. Nem toda corretora aceita menores, tá? Pesquise antes de começar. E o imposto de renda deve ser declarado. Tem obrigações fiscais que veremos a seguir, e ignorá-las pode gerar um problema grande. O saldo, na minha avaliação, é amplamente favorável. Os pontos de atenção são gerenciáveis e as vantagens são estruturais e muito grandes. Agora, o que todo mundo veio buscar aqui, o passo a passo detalhado. Vamos lá. Primeiro, escolha a corretora certa. Nem todas operam com menores de idade.
pesquise aquelas que aceitam. Acesse o site da corretora escolhida e confirme se o processo está disponível para menores antes de perder tempo com isso, né? Segundo, o responsável precisa ter conta ativa na mesma corretora. Primeiro, certifique-se de que você, pai, mãe ou responsável legal, já tem conta aberta e ativa naquela instituição. Terceiro, reúna os documentos do menor. Você vai precisar de RG ou certidão de nascimento do filho e da filha, CPF dele ou dela, que pode ser obtido gratuitamente na Receita Federal, presencialmente ou pelo site, e comprovante de residência atualizado. Quarto, reúna os documentos também do responsável, RG ou CNH, CPF, comprovante de residência e, em alguns casos, certidão de casamento ou documentação que comprove a guarda, ou também o documento de união estável. Quinto, acesse o processo de abertura. A maioria das corretoras hoje tem um fluxo digital. Você busca a opção de conta para menor de idade ou conta tutelada. Se não encontrar facilmente, você pode entrar em contato com o suporte. Às vezes, o fluxo é iniciado por e-mail ou presencialmente. Sexto, preencha os formulários de representação. Você vai assinar como representante legal ou assistente do menor. Em alguns casos, dependendo da corretora, pode ser necessário o reconhecimento de firma em cartório, mas isso é muito raro, gente. Hoje em dia é tudo digital. Sétimo, aguarde a aprovação. O processo de análise pode levar até 24 horas a alguns dias úteis. Após a aprovação, você vai receber os dados de acesso à conta do seu filho ou da sua filha. Oitavo, faça o primeiro aporte. Transfira via TED ou Pix para a conta da corretora no nome do seu filho ou sua filha. A partir daí, a jornada dele ou dela e a sua, como guardião desse patrimônio, começa. Uma dica prática, tá? Se o seu filho ou sua filha não tem conta corrente, abra uma. Por quê? Porque as transferências de valores para a corretora geralmente são feitas entre um mesmo CPF. Bom, esse é o bloco que a maioria dos vídeos pula, mas eu não vou pular, tá? Porque ignorar isso pode te trazer uma dor de cabeça enorme lá na frente. É sobre imposto de renda e a declaração do menor. Bom, o menor de idade pode ser obrigado a declarar imposto de renda de forma independente. Isso acontece quando ele se enquadra nos critérios da Receita Federal, como ter rendimentos tributáveis acima do limite anual, bens e direitos acima de determinado valor ou operações em bolsa. Eu vou falar tudo daqui um pouquinho. Mas aqui estão os detalhes que muita gente não sabe. Tá? Se o menor de idade, um resumo, teve patrimônio total abaixo de 800 mil, recebeu menos de 200 mil em rendimentos isentos, dividendos, poupança, LCI, LCA, não realizou vendas na bolsa acima de 40 mil no ano, não apurou lucros tributáveis, ganhos de capital sujeitos ao imposto, não possui ativos no exterior e não recebeu rendimentos tributáveis como aluguel acima de R$ 35.584, aí sim ele está legalmente desobrigado de entregar uma declaração própria. Nesse cenário de desobrigação, você tem escolha voluntária, tá? Você pode optar por incluí-lo como dependente na sua própria declaração. E isso é mais comum para manter o histórico de evolução patrimonial dele amarrado ao seu. Ou simplesmente você não declarar as informações dele em lugar algum naquele ano fiscal. E sobre o imposto nas operações em bolsa, as regras são as mesmas que para os adultos. Nas operações comuns, compra e venda de ações com prazo superior a um dia, né, que não seja o day trade, a isenção de IR quando o total das vendas no mês não supera os 20 mil. Acima disso, a alíquota é de 15% sobre o lucro. Para o day trade, compra e venda no mesmo dia, a alíquota é de 20% sem isenção, independentemente do valor. Mas convenhamos, né, gente? Criança fazendo day trade não é o objetivo aqui, né? Os dividendos recebidos são atualmente isentos de imposto de renda para pessoas físicas no Brasil, tá? Os juros sobre o capital próprio, por outro lado, já chegam ao investidor com uma retenção na fonte em torno de 15%. Sobre o DARF e a responsabilidade de recolhimento, quando há imposto a pagar, por exemplo, numa venda acima de 20 mil com lucro, é o responsável legal que deve emitir e pagar o DARF em nome do CPF do menor, até o último dia útil do mês subsequente ao da operação. O recolhimento é de responsabilidade dos pais, hein?
Sobre renda fixa, CDBs, LCIs, LCA e similares seguem a mesma tabela regressiva do imposto de renda que para os adultos. LCI e LCA são isentos, os rendimentos aparecerão no informe de rendimentos da corretora, vinculados ao CPF do seu filho ou da sua filha. Mais uma vez, consulte um contador, as regras tributárias mudam, o que vale hoje pode ter nuances importantes dependendo do volume de operações do perfil do portfólio. E tudo pode mudar amanhã, hein, gente? Bom, eu não vou te recomendar ativos específicos, isso é trabalho de assessor regulamentado, mas eu posso te orientar sobre os tipos de investimento que costumam fazer sentido no contexto de longo prazo. Tá? Para um horizonte de 15, 20, 30 anos, ações do BEST, boas pagadoras de dividendos, tendem a ser aliadas poderosas. O reinvestimento de dividendos ao longo de décadas potencializa o efeito dos juros compostos de maneira impressionante. ETFs de índice são outra opção interessante para quem prefere uma diversificação automática com custo baixo e gestão passiva, né? Perfeito para uma conta que não precisa de uma atenção diária, né? O Tesouro Direto, especialmente o Tesouro IPCA+, ou agora o Tesouro Reserva recém-lançado, também tem um poder de compra muito grande ao longo prazo, né? Uma característica valiosa num horizonte tão longo quanto da infância até a vida adulta. A lógica geral é simples, né? Quanto mais longo o horizonte, maior pode ser a exposição a ativos de risco, como ações, por exemplo. O tempo compensa essas oscilações, né? Uma criança de 8 anos não precisa se preocupar com a queda do seu mercado semana que vem. Bom, você chegou até aqui, isso já diz muito sobre o tipo de pai ou mãe ou avó, tio que você é. Investir para o filho ou para a filha não é sobre dinheiro, é sobre tempo, é sobre dar a ele uma largada que talvez você não tenha tido, é sobre romper um ciclo. E o que separa quem faz isso de quem não faz não é renda, gente, não é conhecimento financeiro avançado, não é ter muito dinheiro sobrando, é simplesmente a decisão de começar. R$50 por mês já bastam. O que não pode é esperar o momento perfeito, porque esse momento não existe. Se esse vídeo te ajudou, deixe seu like aqui, compartilha com alguém que precisa ver isso e se inscreve no canal para continuar essa jornada junto comigo. Toda semana tem conteúdo sobre comportamento financeiro e investimentos, sem enrolação, sem fórmula mágica. Simples, direto ao ponto. Um abraço, nos vemos no próximo vídeo.